Tchau! Oi, galerinha! Hoje a gente vai para a aula de geografia, mas para a aula de hoje a gente precisa lembrar do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Na formação do município, o que é um município, os limites do município, porque hoje a gente vai trabalhar com a população do município. E aí, eu trouxe um trecho de uma música daquele grupo, Palavra Cantada, que a gente sempre escutava nos momentos de relaxamento lá nas aulas em sala. Vamos dar uma olhada, ó. Perguntei para minha mãe: Mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é a minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco, andava de bombacha e trabalhava no rancho. Esse trecho, gente, ele está dizendo que por mais que a mãe dela morasse em um canto, ela nasceu em outro canto. Por mais que ela esteja em um município, ela nasceu em outro município. Porque as pessoas nem sempre moram no lugar onde nasceram. No desafio das aulas anteriores, eu pedi para que vocês fizessem uma entrevista com alguém da casa de vocês. E uma das perguntas era assim: em qual município você nasceu? E qual município você mora atualmente? Muitas das respostas, as mães disseram que nasceram em outro município e que vieram morar em Maracanaú. E aí, a gente vai já explicar o que é que acontece. Vamos só dar uma olhada na página 63 de Geografia, onde tem o texto Viver em Outro Lugar. Vocês vão dar uma lida no texto e vão perceber a história da Laila e do Fernando, que são dois irmãos, e por mais que eles sejam irmãos, os dois nasceram em municípios diferentes, os pais nasceram em um município e foram morar em outro. É uma história bem divertida, então dá uma lida nesse texto para poder entender o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, ó. Lá na página 64, ele vai trazer um gráfico para vocês. Mas antes desse gráfico, vou deixar uma perguntinha para vocês. O que é que vocês acham? A população brasileira, ela é maior nas cidades ou é maior no campo? Se você respondeu que é nas cidades, você acertou. A maioria da população brasileira, ela está nas cidades. A população do campo, ela é bem menor. Mas nem sempre foi assim. Antes, aí vocês vão ver no gráfico da página 64, em 1940, 31% da população era da zona urbana, era da cidade. E 69% era da zona rural. Ou seja, quase que toda a população, a maior parte da população, era toda na área rural, no campo. Em 1960, 20 anos depois, foi feita uma pesquisa novamente pelo IBGE e viu que 45% da população estava nas cidades e 55% estava na zona rural, no campo. Aí você já vê que uma boa parte da população começou a migrar do campo para a cidade. 1970, 10 anos depois, 56% é da zona urbana, morava na zona urbana, e 44% morava na área rural. Em 2010, 10 anos atrás, 84% da população morava na zona urbana e só 16% na área rural. Ou seja, quase toda a população migrou para morar na área das cidades, na área urbana. Mas por que será que as pessoas deixam o lugar de onde elas nasceram para viver em outro lugar? Essa pergunta você pode até fazer para algum parente seu que morou no interior. Chegar para sua mãe ou para o seu avô, alguém que nasceu no interior e veio para a cidade. Perguntar por quê, quais foram os motivos que levaram eles a virem para cá, para a cidade, certo? O IBGE também pesquisou por que essa população saiu do campo e foi para as cidades. E isso está muito ligado ao trabalho, aos serviços. O trabalho no campo, naquela época, ele era mecânico, ou seja, precisava de muita gente para fazer as plantações, né? Depois, com o passar dos anos, as máquinas começaram a aparecer. E então, em uma área que eu precisava de 100, 200 pessoas para plantar,
agora eu só preciso de 2 ou 4 tratores. Esse pessoal começou a ficar desempregado, porque as máquinas vieram substituindo os trabalhos deles. E aí, sem emprego, ou com as condições mais difíceis, essa população começou a sair do campo e ir para a cidade. Isso a gente chama de processo migratório, que é quando eles saem de um canto e vão para o outro. Tio, o campo deixou de ser importante porque agora 80%, mais de 80% da população está na cidade. O campo não é mais importante? Não. O campo ele é muito importante porque é de lá que vem a matéria-prima, é de lá que vem os alimentos que abastecem a nossa casa, tá certo? E é muito importante porque tudo que precisa na cidade praticamente vem de lá, certo? Então vamos compartilhar as histórias das nossas famílias. A gente vai começar, vocês vão dar uma pesquisada na casa de vocês. Se os pais ou algum parente de vocês em casa morou em outro município e veio para cá, e vão perguntar por que eles vieram, o que foi que motivou, quando foi que eles vieram, quais eram as condições que se tinha lá no município de origem e agora no município onde eles estão morando, certo? Agora dê uma olhadinha aí em cima na agenda para a gente começar a nossa atividade, tá certo? Tchau, galerinha. Até a próxima aula.